Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, estamos na presença do nosso Pai, mais uma vez aqui, fazendo os nossos vídeos, falando sobre a palavra de Deus. Então eu convido você nesse momento para falarmos sobre a palavra de Deus, para meditarmos na Escritura Sagrada, porque ela sim é a nossa bússola. A Bíblia é a nossa bússola, ela nos guia, nos orienta e também nos capacita, né? Nós temos aí um texto para fazermos uma reflexão nesta manhã de domingo, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, tá bom? Aonde o texto nos diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento em lugar de cinza, óleo de alegria em lugar de tristeza, vestes de louvor em lugar de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para que ele seja glorificado. Versículo de número 4. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Olha que texto maravilhoso e que palavra poderosa. Lembrando que Isaías foi um profeta messiânico, isso mesmo. Isaías ele traz muitas informações a respeito do ministério de Jesus, da pessoa de Jesus, da obra da expiação, da sua morte, que ele levou os nossos pecados, levou sobre o madeiro as nossas enfermidades. Mas Isaías também, ele fala muito do Espírito Santo e desse Messias que seria ungido pelo Espírito Santo de Deus, tá? Nós podemos também ver em Isaías, no capítulo de número 11, aqui o profeta tem aqui uma revelação sobre o Espírito do Senhor que está sobre o Messias. E em Isaías capítulo de número 11, nós temos aí mais uma referência a respeito do Espírito Santo e do Messias também, tá bom? Nós temos aqui na Bíblia de estudo a revelação da parte de Deus, assim no livro do profeta Isaías capítulo 11. Um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo crescerá das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre esse tronco, né? esse ramo, né? Sobre esse renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. E o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Está falando aqui também sobre o Messias, sobre o Espírito Santo. Nós temos também o próprio Jesus Cristo no Novo Testamento, em Lucas, capítulo de número 4, quando ele voltou depois do batismo nas águas, depois que o Espírito Santo pousou sobre ele, né, como em forma de um pássaro, vamos dizer assim, né? O Espírito ali veio sobre Jesus, logo após o batismo dele lá por João Batista, e Jesus Cristo, ele então volta para sua cidade chamada Nazaré, ele entra na sinagoga e olha só o texto que Jesus Cristo lê. Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo de número 15. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, num dia de sábado, segundo seu costume, entrou nela e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando o abriu, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a restaurar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos,
pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro e devolvendo-o ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, estavam sobre ele, estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que acabamos de ouvir. Então Jesus, ele mesmo, disse que a profecia do profeta Isaías, em que o Messias seria consagrado, capacitado, ungido pelo Espírito Santo, estava se cumprindo naquele momento. Então a missão de Jesus Cristo estava ali sendo iniciada de forma pública, e ele proclama que ele é esse Cristo, esse ungido que veio para anunciar o ano aceitável ou as boas novas. Quais seriam as boas novas? O que é a boa nova? É a boa notícia de que o Salvador vai morrer, vai ressuscitar, que ele veio para salvar a humanidade, que ele veio para pagar por nossos pecados. A boa notícia é a notícia de salvação, é o Evangelho, que fala sobre a morte e ressurreição, que fala sobre o perdão, que fala sobre arrependimento, que fala sobre a chegada do reino dos céus, que fala sobre a entrada do reino de Deus neste mundo. Nós sabemos que hoje o reino de Deus já está sendo propagado, mas ainda não foi completado, concluído, porque Deus hoje ele está ganhando os corações, está ganhando as almas, o espírito, está libertando espiritualmente. Mas vai chegar um momento que Deus implantará o seu reino neste mundo, de forma definitiva, física, clara, completa, de forma conclusiva. Então, as boas novas é o Evangelho, a notícia do Salvador, do Messias que chegou. Jesus Cristo, quando começou a pregar, ele dizia: o reino de Deus está próximo, é chegado o reino de Deus. Então, essa notícia tem que ser proclamada para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade. Não podemos deixar de proclamar as boas novas. Devemos proclamar que Jesus Cristo veio para desfazer a obra da bruxaria, do encantamento, que Jesus Cristo veio para curar, que veio para fazer milagres, que o reino de Deus já é chegado, que o reino de Deus, que a boa nova é a maior notícia que a humanidade pode receber. É sobre isto que está em jogo a nossa existência como igreja, como servos de Deus, como pessoas que foram também separadas por Deus para o ide do Senhor Jesus, Ide por todo o mundo. Então, Jesus foi ungido para proclamar as boas novas. Então, o Espírito Santo, com a sua presença, com a sua unção, com o seu poder, nos capacita a proclamar uma mensagem poderosa que é as boas novas. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, que ele nos unja para que nós venhamos a proclamar essa notícia poderosa de um Deus que enviou o seu Filho para salvar o homem dos seus pecados. Um Deus que enviou o seu Filho, ou o próprio Deus que morreu na cruz do Calvário, porque Jesus também é Deus, para salvar a humanidade. Aquele que é o Cordeiro inocente, sem pecado, que morreu pelas mãos de assassinos, para que se cumprisse, tudo bem, a Escritura, mas nós devemos proclamar as boas novas. Há sempre alguém que está esperando ouvir as boas novas. Que o Espírito Santo de Deus venha nos ungir com poder, com graça, com sabedoria, para que a gente possa anunciar as boas novas. Que não venhamos nos calar, ficar amedrontados, que não venhamos ser omissos e negligentes com a ordem do nosso Deus de ir por todo o mundo, por todos os lugares, anunciar a boa nova. Glórias a Deus. Está escrito no versículo 1 ainda, ele veio para, ele nos ungiu, me ungiu para pregar boas novas aos mansos
Em algumas passagens estão aos pobres, né? Outras estão aos mansos, certo? Então, Jesus, ele não fazia distinção de raça, né? Algumas traduções estão manso, outras estão pobres. O que nós podemos entender é que existem pessoas humildes, pessoas que estão precisando ouvir as boas novas. Nós não podemos fazer discriminação, ser preconceituosos, ser machista, ser racista. Nós não podemos querer levar um tipo de boa nova para uma pessoa afortunada e um tipo de boa nova para outra pessoa. Não, o evangelho só é um. O evangelho, ele deve ser pregado todo o conselho de Deus. A boa nova tem que ser anunciada para todas as raças. Mas existem pessoas que são pobres espiritualmente, são pobres financeiramente, são pobres socialmente. Enfim, há pessoas que são humildes, pessoas que estão precisando ouvir as boas novas. Há pessoas também que são mansas. Há pessoas que são mansas e que querem ouvir algo de Deus. São aqueles que são também, vamos dizer assim, conhecedores de que existe um Deus e esperam receber informações ou a verdade desse Deus. Então, temos aí dois tipos de pessoas, vamos dizer assim. Os mansos, que querem ouvir a palavra de Deus, mas também temos aí os pobres, os carentes, os desafortunados, que precisam ser o alvo de nossas pregações. Nós somos levantados por Deus para ministrar para as comunidades e também para aqueles que são desafortunados, que precisam de o recurso do evangelho urgentemente, que precisam de ouvir as boas novas, porque Jesus veio também para os mansos, para os pobres, para aqueles que são carentes do material, do espiritual e etc. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Olha só, talvez você esteja com o coração totalmente destruído. O seu coração foi esmagado. A sua alma, o seu coração está triste. É como se acontecesse algo tão terrível com alguém que isso esmagou o coração dessa pessoa. Essa pessoa está com o coração totalmente destruído, a alma está destruída. Então são várias situações que podem acontecer com cada um de nós. Deus sabe do seu problema, Deus sabe da sua luta, da sua dor. Por que o seu coração está desse jeito? Mas Jesus, ele foi ungido para restaurar os quebrantados, os que estão com o coração esmagado, destruído, aqueles que estão com o coração totalmente dilacerado, vamos dizer assim. Eu falo aqui da alma, eu falo aqui do espírito. Ele veio para restaurar os contritos de coração. Então, o coração, ou a alma do homem, vamos dizer, é o centro da vida da pessoa. Então, há muitas pessoas que estão com o coração totalmente destruídos, vencidos, magoados, com o coração totalmente dilacerado. A sua alma foi vencida, foi jogada. Talvez dentro do seu coração, a sua alma esteja num canto escuro, de escuridão, de tristeza, de mágoa, de dor. Mas Jesus, ele foi ungido e ele tem o poder para restaurar o seu coração quebrantado, dilacerado, a sua alma que foi destruída. Ele veio, enviou-me para restaurar os contritos de coração. Então, eu não sei como é que está o seu coração, mas eu garanto para você, Jesus Cristo tem poder. Deixe Jesus entrar no seu coração. Deixa a palavra de Deus penetrar em sua alma. A Bíblia diz que a palavra de Deus é penetrante, é cortante. Jesus ressuscitou como um espírito vivificante, vivificador. Tenha certeza que quanto mais você se alimenta da verdade de Deus, você liberta. João capítulo 8, versículo 32 ou 33, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8 diz, conhecereis a verdade é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, se o seu coração está contrito, quebrantado, destruído, se sua alma foi vencida, foi dilacerada, Jesus pode restaurar a sua alma. Jesus pode lhe dar a cura que você precisa no seu espírito, seja lá da depressão, da opressão, da aflição, da mágoa, do rancor, da comiseração, do espírito rejeitado, de uma vida de derrota, de uma vida de pobreza, de miséria, de uma vida sentimental, emocional destruída. Jesus pode restaurar o seu coração. A proclamar liberdade aos cativos. Então, há pessoas que estão assim, aprisionadas por vários tipos de vícios, aprisionadas até mesmo pelo demônio da prostituição, pelo espírito da miséria, ou aprisionadas em certas circunstâncias. Ou talvez se aprisionou com sua própria palavra, deu a palavra e não consegue sair da situação. Prometeu, fez um acordo. Ou outras pessoas estão aprisionadas por vícios, vícios da bebida, do cigarro, da cocaína, da maconha, dos entorpecentes, vícios em pessoas, vícios de lugares que não deveria estar, vícios que têm destruído o corpo, a alma e o espírito. Seja lá qual for a prisão ou de que forma você está cativa, eu quero dizer uma coisa, Jesus tem a chave dessa prisão. Jesus tem a chave, Jesus ele consegue te tirar dessa situação. Seja lá qual for a situação, talvez você está depressiva, ou sofrendo de um ataque de opressão, ou em dívidas, ou em um relacionamento conturbado, destrutivo. Ou você está em um trabalho, um serviço, em que você está sendo humilhada, humilhado, em que não é o projeto de Deus que você esteja ali ou aí. Eu quero dizer para você, seja lá qual for aqui a sua história, o tipo de cativo que você está, certo? Jesus ele foi ungido para tirar você desse labirinto, do fundo desse poço, desse túnel sem fim, dessa situação em que você tem batido em várias portas e tentado refúgio, conversado com várias pessoas. Talvez você já procurou médico, psiquiatra, psicólogo, mãe, pai, conselhos, pastores. Já foi buscar na literatura, já foi buscar em outros prazeres, até prazeres infernais. Talvez você foi procurar a libertação na bebida. Ou você foi procurar a libertação conhecendo pessoas. Mas eu quero dizer para você, Jesus veio, ele disse, hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos, em Lucas 4. Ele prova dentro da Bíblia, de forma textual, que ele veio para libertar os cativos. Você lembra daquele homem de Gadara? A Bíblia diz que aquele homem se encontrava ali nos sepulcros. Um homem que se encontrava nos sepulcros e tinha ali uma legião de demônios. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi para essa região e quando ele chegou lá, ele se deparou com aquele homem que estava ali cativo por legiões de demônios e os demônios começaram a se debater e disseram, que temos nós contigo? Jesus disse, olha, quem são vocês? Legião, porque somos muitos. E Jesus então libertou aquele homem foi curado, foi liberto naquele exato momento. Aquele homem foi devolvido à sociedade, para a sua família, se tornou ali um instrumento da parte de Deus. Quantas pessoas nós podemos ler aqui, até mesmo em Mateus, vamos lá, vamos procurar aqui Mateus, você vai perceber que Jesus Cristo libertou muitas pessoas de várias doenças, enfermidades e situações, tá? Mateus capítulo 4, versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas,
pregando o evangelho do reino, que é as boas novas, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Todos os tipos de doenças, de enfermidades, de moléstias entre o povo, Jesus estava libertando o povo. Sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Então Jesus, de forma textual, temos na Bíblia prova fidedigna de que Jesus cumpriu a sua missão de libertar de doenças e de tormentos. Glórias a Deus, aqueles que estavam atormentados, paralíticos, os viciados, né? Todo tipo de doença, de dificuldade, de problema, de guerra. Jesus entrou no combate e venceu e libertou ao homem. E a abertura de prisão aos presos, né? Ele liberta os cativos. Ele vem e liberta o homem da prisão. Ou seja, há pessoas que estão aprisionadas, literalmente estão na cadeia, estão presas, cometeu crime. Ou há pessoas que estão numa prisão espiritual. São situações adversas, são vários fatores que acontecem. Há várias situações, há várias coisas que acontecem na vida das pessoas. Nós não tem aqui como a gente trazer detalhes da vida das pessoas, mas cada um sabe qual é a sua prisão. Há pessoas que estão livres, mas há pessoas que estão aprisionadas em situações, em dívidas, problemas emocionais, problemas de vícios, e há pessoas que estão aprisionadas em prisões literais. Mas Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso consolador, e ele veio para libertar os homens das prisões literais e espirituais. Está escrito em Atos capítulo 16, que Paulo estava pregando na sua viagem missionária lá em Filipos, certo? E lá ele acabou sendo preso, foi para o tronco, começou a cantar hinos, a louvar e a orar. Perto de meia-noite houve um terremoto e a prisão de todos foram abertas. Glórias a Deus. Então Paulo era o mensageiro do Cristo ressurreto, de Jesus de Nazaré. E assim como Paulo, Jesus também libertou várias pessoas de vários tipos de prisões, de situações. Aquela mulher que se encontrava, foi pega no ato de adultério. A mulher, ela seria apedrejada, Jesus a libertou. Maria Madalena foi expulsa dela ali 7 demônios, uma legião, e ela também se tornou uma mulher serva de Deus, usada por Deus, foi a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado. Temos ali homens que se encontravam ali em situações de doenças, os 10 leprosos, o cego de Jericó, Bartimeu, homens que estavam aprisionados com o suborno, com a mentira, com o roubo, com a pilhagem, Zaqueu, o cobrador de impostos, homens que se encontravam presos na religião, no farisaísmo, homens que se encontravam aprisionados pela capa da religião, homens que se encontravam aprisionados pelo Deus Mamon. Jesus Cristo foi lá e libertou pessoas que estavam aprisionadas por política, pelo engano, por maldade. A Bíblia diz que Jesus Cristo, no Novo Testamento, libertou o Evangelho, as boas novas, o Evangelho de salvação, pregado no poder de Deus, tem esse poder, tem essa graça de trazer liberdade e libertação às pessoas, né? A Bíblia diz, em Isaías 61, estamos lendo aqui esse texto, Isaías 61, falando sobre a obra de Jesus. São cerca de 10 obras que Jesus Cristo fez, né? A proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. É interessante que quando Jesus Cristo disse a apregoar o ano aceitável do Senhor, ele fechou o livro na sua época. Quando ele leu lá em Lucas capítulo 4, que essa palavra estava se cumprindo na vida dele, e para o mundo, ali a partir daquele momento começaria o seu ministério, Jesus Cristo ele parou aqui, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Por que ele não falou sobre o dia da vingança do nosso Deus? Porque isto é o período da grande tribulação. Já é uma outra dispensação.
já é um outro período, né? A igreja será arrebatada antes do dia da vingança do nosso Deus. Mas esse dia de vingança vai chegar. Esse dia de grande tribulação, de tristeza, de dor, de pranto, de grandes terremotos, de abalos sísmicos, esse dia chegará, né? A consolar todos os tristes. Tenha a certeza de uma coisa: o nosso Deus conhece quando o nosso coração está triste. Certo? Então, assim como Deus, como Jesus voltará para Israel, Israel estará sendo perseguida, voltará para consolar, para salvar, para libertar, para restaurar. Hoje, Jesus também nos consola, nos alegra, nos traz alegria, felicidade. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que está escrito no Salmo, no Inário de Israel: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos dizer, o fruto do Espírito Santo é a alegria também. Alegrai-vos, né? O gozo do Senhor. Então, o Senhor pode consolar o meu coração. O Senhor pode consolar o seu coração. Eu não sei como é que está o seu coração, mas Jesus pode consolar o seu coração. Ele é a completude. Ele é aquilo que falta dentro do seu coração. Não importa como é que esteja a sua vida, o Espírito Santo tem esse poder de entrar dentro da sua alma, da sua vida, tendo uma fenda na sua alma, e ele preenche essa fenda, ele preenche esse vazio do seu coração. Se há tristeza na sua casa, se há tristeza na sua vida, se há tristeza dentro da sua alma, do seu espírito, tenha certeza absoluta que Jesus Cristo ele pode preencher esse vazio. O fato de muitas pessoas estarem com depressão, com tristeza na alma, com aflição, é porque precisamos deixar que o Espírito Santo entre em nosso coração, que Jesus venha trazer alegria. Então, se você não aceitou a Jesus, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e Ele trará alegria para o seu coração. A sua manhã será uma nova manhã. Os seus sonhos serão sonhos diferentes. Quando você se deitar, você se deitará e descansará e acordará uma nova pessoa. Por quê? Porque a alegria do Senhor estará sobre você. Né? Versículo de número 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento em lugar de cinza. Ou seja, está certo que aqui é um texto que eu posso aqui tomar emprestado, né? A ordenar acerca dos tristes de Sião, está falando sobre Israel, sobre o povo judeu, mas está dizendo aqui que, ainda que eles estejam vestidos de ornamento de cinza, né? De ornamento de cinza, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento em lugar de cinza. Que se lhes dê ornamento em lugar de cinza, né? Ou seja, vestindo roupa de luto, né? Característica de tristeza, de dor, seja lá qual for a roupa que você está usando, a roupa espiritual, a situação que você está passando. Talvez o seu aspecto seja nesse momento um aspecto de uma pessoa que foi para uma batalha e foi vencida, ou o aspecto do seu rosto, da sua aparência, o aspecto da sua vida. As pessoas olham para a sua vida e falam, poxa, essa pessoa está mal, foi destruída. Assim se encontrava o povo de Sião, o povo de Israel. E um dia vão ficar assim, quando o anticristo lutar contra aqueles senhores. Mas a Bíblia diz que Deus dará ornamento, roupas espirituais, roupas, ou seja, mudará o aspecto, mudará a situação. Óleo de alegria em lugar de tristeza. Glórias a Deus. Que Deus derrame sobre nós o óleo de alegria. Mude o aspecto de nossa vida. Que as pessoas olhem para nós e vejam a glória de Deus, a honra de Deus. Que Deus troque o cálice de desonra pelo cálice de honra para a sua vida. Que Deus entre na sua família, entre na sua casa e mostre a sua soberania, a sua grandeza de operar milagres e sinais. Que Ele mude definitivamente a sua história, o seu aspecto, o aspecto da sua vida, da sua alma, do seu corpo físico. E que as pessoas possam ver o milagre de Deus surgindo nas células do seu corpo. Certo? Glórias a Deus. Óleo de alegria em lugar de tristeza. Vestes de louvor em lugar de espírito angustiado. Né? Que sua alma ela possa ser vestida com vestes de louvor,
Que você encontre graça, alegria no Senhor e que você possa voltar a louvar a Deus. Louvar não somente com hinos e cânticos espirituais, mas louvar a Deus com suas atitudes, com sua vida, dar glórias a Deus. Nós precisamos ser vestidos com a presença do Senhor, com o veste de louvor, e precisamos voltar a dar e a entregar este louvor a Deus, né? No lugar de espírito de depressão, que é o espírito angustiado, que toda depressão seja destruída, que seja colocada por terra. Jesus é o nosso Salvador, o ungido que nos liberta. Em nome de Jesus, eu oro por sua vida, acreditando que a libertação já está chegando na sua casa, que a libertação já está chegando sobre a sua vida, que toda depressão seja destruída, seja vencida pelo poder do Espírito de Deus, e que você receba veste de louvor no lugar de espírito de depressão. Ele veio para libertar os cativos e os oprimidos. Não importa a sua prisão, não importa onde você está cativo, se você está no labirinto, numa escuridão, no fundo do túnel, ele vai trocar as suas vestes de tristeza, veste de cinza, situação, aspecto de destruição, de derrota, e vai te dar ornamento, vai vestir você, vai mudar o seu cativeiro, a sua vida, o seu aspecto. As pessoas vão olhar para você e vai ver em você uma pessoa de Deus, uma pessoa transformada pelo poder do Cristo ungido de Deus. Glórias a Deus. A fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor, para que ele seja glorificado. Carvalhos de justiça é uma árvore frondosa, é uma árvore que tem estabilidade. As suas raízes elas vão até os lençóis freáticos. É uma árvore firme, bem fundada. É uma árvore frondosa. Deus fará de você uma pessoa firme, uma pessoa que tem muita sombra sobre você ou que dará refúgio àqueles que precisam. Aqui fala de estabilidade, aqui fala de posicionamento, aqui fala de fortaleza. Aqui fala de algo que foi restaurado e que agora está estrondoso, está glorioso. Aqui fala de honra, carvalhos de justiça. Olha, de justiça. As pessoas olharão para você e verão que você está firmado na presença do Senhor, justificado. Servo de Deus, santificado, justificado, que vive na verdade, plantados pelo Senhor para que ele seja glorificado. A sua vida será uma demonstração do poder de Deus de restauração. E as pessoas olharão para você e glorificarão o Senhor. Que as pessoas possam olhar para mim e glorificar a Deus. Que as pessoas possam olhar para você e glorificar o Senhor. Que a sua vida, ela possa ser uma vida como carvalho de justiça. Em que as pessoas olhem e falem glórias a Deus pela vida desta mulher, deste homem e desta pessoa. Versículo de número 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os antes destruídos. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Nós temos aqui uma palavra muito poderosa, explicando que além do Senhor nos libertar, tá certo que esta palavra aqui, ela também fala sobre Israel, sobre Sião. Israel será uma nação muito poderosa no final dos tempos. Muitas pessoas concorrerão a Israel, pegarão na orla, pegarão na ponta do vestido de um judeu, nos ensina a lei. Existem promessas para Israel poderosas, mas nós podemos entender algo aqui. E eu quero que isso seja implantado no seu coração. Assim como Deus te liberta, te transforma num vaso novo, em um carvalho de justiça. Está escrito aqui no texto, no versículo 4, que nós restauraremos cidades. Podemos pegar emprestado esse texto e entender que ele é verdade, fazer um paralelo com Israel e a igreja. A igreja é ela que ataca as portas do inferno. Se não fosse nós, o servo de Deus, ou a igreja, a sociedade já teria se desintegrado. Então nós temos o poder de Deus sobre nós, a unção do Espírito Santo, para renovar as sociedades, as comunidades, as cidades.
Nós somos os reparadores de brecha, ungidos por Deus para trazer restauração sobre as famílias, sobre as nações. Está escrito que estas pessoas, elas irão restaurar cidades, renovar e restaurar gerações. Então, esta é uma palavra profética para as nossas vidas. Que essa presença de Deus, que essa unção de Deus esteja sobre você. Que esse Espírito que restaura cidades, gerações que foram destruídas, que após a liberdade ou a libertação de Deus sobre sua vida, que você se transforme em uma pessoa liberta, restaurada, que tenha a presença de Deus. Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, e ele tem esse poder de restaurar, de renovar, ele também fará de nós vasos de Deus transformados, restaurados, libertos. E onde nós passarmos, pessoas serão restauradas, renovadas, recuperadas, libertas, ainda que sejam destruídas, ainda que tenham sido destruídas de geração a geração. Nós conseguiremos, através do poder e do nome de Jesus, libertar estas nações, estas comunidades, estas gerações, estes povos, com o poder de Deus. Que o Senhor lhe abençoe neste domingo com essa palavra poderosa. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe com alguém, compartilhe também no Facebook, compartilhe com pessoas e você estará ajudando a obra de Deus, a minha vida e fazendo com que nós a cada dia tenha mais vontade de estar postando vídeos como esse, tá bom? Um grande abraço, Shalom, Adonai a todos, que Deus abençoe a sua vida.